Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que bom que nós estamos juntos em mais este domingo para estudarmos a palavra do Senhor. Que desde já Deus possa nos abençoar e nos dirigir e que esse estudo glorifique o nome de Cristo. Vamos começar com uma oração. Te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida, pelo dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. De forma especial, obrigado porque hoje é dia do Senhor e para nós é uma alegria, é um prazer estarmos sentados ao redor da Tua Palavra com o desejo de ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Nesse propósito, Pai, nos ilumine, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e para que também a nossa fé seja fortalecida no Senhor e a gente possa crescer espiritualmente através desse estudo. Fica conosco. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, na última aula nós estudamos juntos Gálatas 3, de 1 a 14. Nessa passagem, nós vemos a continuidade da argumentação de Paulo, defendendo o verdadeiro evangelho que estava sendo atacado ferozmente pela heresia dos mestres judaizantes. Dos versículos 1 a 5, Paulo faz 5 perguntas retóricas, com o objetivo de fazer com que os gálatas caíssem em si e percebessem o quanto eles estavam errados por terem aceito, por terem abraçado aquele falso evangelho. Essas perguntas, irmãos, basicamente mostravam que eles haviam recebido o Espírito Santo e estavam sendo aperfeiçoados nesse mesmo Espírito, não pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. A partir do versículo 6, nós vimos como Paulo usa o exemplo de Abraão, o pai da fé, para mostrar como Deus, desde o início do seu plano de salvação, justificaria toda a humanidade por intermédio da fé no descendente do próprio Abraão, que seria Jesus Cristo. Paulo mostra que o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que foram justificados e livres da maldição da lei e do pecado, através do sacrifício de Cristo na cruz, e tudo isto única e exclusivamente por fé e não por obras. Dando início então à nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: a lei e a promessa de Deus. A lei e a promessa de Deus. Para nós finalizarmos então a nossa exposição do capítulo 3, nessa série de estudos que a gente tem feito na carta aos Gálatas, eu quero ler junto com vocês Gálatas 3, do verso 15 ao verso 29. O texto vai ser projetado na tela e eu te convido a acompanhar esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado,
para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, como nós temos feito, nós faremos a exposição desse texto que a gente acabou de ler, versículo por versículo, e no final a gente vai destacar para a nossa reflexão as principais lições que a gente pode tirar desta passagem para a nossa vida. Eu quero começar então destacando o versículo 15, que nos diz assim: Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Paulo inicia, meus irmãos, esse versículo dizendo aos Gálatas que ele usaria um exemplo do seu cotidiano, do seu dia a dia, para que eles entendessem algo fundamental. Esse é o significado da expressão falo em termos humanos que nós encontramos aqui neste versículo. E esse exemplo cotidiano usado por Paulo fazia referência a um acordo, a um contrato, a uma aliança entre duas pessoas. Paulo diz que quando os termos de um acordo são definidos e quando esse acordo é selado, não se mexe mais nele. Ninguém revoga o contrato ou acrescenta alguma coisa. É por isso que nos dias de hoje, quando nós vamos contratar alguém, vamos contratar algum tipo de serviço, é importante nós lermos e conhecermos o contrato antes da sua assinatura para não termos surpresas desagradáveis depois. Porque uma vez assinado, uma vez ratificado, já não há nada que você possa fazer para mudá-lo. Isso significa que você, como parte do acordo, concordou em todas as cláusulas ali contidas. E Paulo usa, meus irmãos, esse exemplo humano para falar de uma aliança divina que foi estabelecida um dia entre Deus e Abraão. Quando a gente chega no versículo 16, a gente vê Paulo começando a falar disso. Os versos 16 e 17 falam assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Aqui, meus irmãos, Paulo está lembrando aos Gálatas que Deus havia feito uma aliança com Abraão através de promessas feitas a ele e ao seu descendente. Paulo explica que esse descendente aqui no texto está no singular, porque dizia respeito a apenas uma pessoa, a Jesus Cristo. A promessa, meus irmãos, de redenção de um povo feita a Abraão envolvia diretamente Jesus Cristo como o mediador e também o garantidor de que esta aliança se cumpriria. Tendo dito isso, Paulo então afirma que esse contrato, esta aliança, essa promessa entre Deus e Abraão antecedia a lei e não poderia de modo algum ser anulada ou quebrada por ela. Lembrando, meus irmãos, que aqui em Gálatas, Paulo está defendendo a justificação pela fé contra homens que estavam pregando que para ser salvo era necessário obedecer à lei de Moisés.
O que Paulo quer deixar bem claro é que por mais que esta lei tivesse vindo 430 anos depois para o povo de Israel, de maneira alguma ela alterava o contrato, a aliança que havia sido firmada entre o Senhor e Abraão. A lei de forma alguma substitui ou altera a promessa do Senhor. Quando nós chegamos no versículo 18, nós lemos assim: porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Nesse versículo, meus irmãos, é muito interessante porque aqui Paulo faz o seu argumento ainda mais forte, ainda mais poderoso. Em outras palavras, ele diz que se a lei de Moisés veio como uma forma de salvação, isso significaria então que Deus havia mudado de ideia, que o Senhor havia anulado a aliança que havia sido feita com Abraão 430 anos antes. E nesta mudança de ideia, o Senhor teria decidido que a humanidade já não mais seria justificada através de um salvador pessoal ou descendente de Abraão, mas sim através do seu próprio desempenho ou dos seus próprios méritos, fazendo por merecer a sua salvação através da obediência da lei, como estava sendo pregado por aqueles mestres judaizantes. E Paulo ele é bastante categórico ao afirmar que Deus não havia mudado de ideia e o que ainda estava em vigência era a promessa feita gratuitamente a Abraão. Mais uma vez, irmãos, Paulo aqui vai trabalhar com conceitos antagônicos, com conceitos excludentes. De um lado ele vai colocar a promessa e do outro ele vai colocar a lei. O que Paulo quer mostrar é que Deus nos salva mediante aquilo que ele prometeu, independente do nosso desempenho pessoal em observar a sua lei. A ideia é a seguinte: nós cremos e recebemos, e não nós recebemos porque fizemos por merecer. E o interessante nessa ideia, meus irmãos, é que podemos confiar nisto porque é o próprio Deus quem garante o cumprimento da sua aliança e de todas as suas promessas. Em Gênesis capítulo 15, versículo 8, há algo tremendo, há algo precioso para a nossa vida no que diz respeito a isso. Nesse versículo, Abraão pergunta para o Senhor como ele poderia saber que aquelas promessas seriam de fato cumpridas. Como resposta, Deus pede a Abraão que eles selassem esse acordo através do sacrifício de animais, o que era algo bastante comum naquela época. Basicamente, meus irmãos, os animais eles eram mortos, eles eram partidos pela metade, e cada uma das metades ficava uma de frente à outra. Então, cada signatário, cada parte do acordo ou da aliança passava andando, passava caminhando entre as partes desses animais como um símbolo visível do compromisso que eles estavam assumindo, como se eles dissessem assim: se eu quebrar esta aliança, eu merecerei a morte, assim como esses animais morreram. Mas o que há de mais surpreendente neste selo da aliança entre Deus e Abraão é que em nenhum momento Abraão anda, Abraão caminha entre o sacrifício que ele tinha feito. Gênesis 15, versículo 12, vai dizer que Abraão caiu num profundo sono, como se o próprio Deus tivesse feito ele adormecer. E o versículo 17 desse mesmo texto vai dizer que apenas um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, representando a presença de Deus, passaram entre o sacrifício. Isso, queridos irmãos, tem um significado bastante profundo. Ao fazer isto sozinho, sem a presença de Abraão, o Senhor está mostrando que esta aliança dependeria tão somente dele e não teria a exigência da participação de Abraão no selo deste acordo. E mais do que isso, meus irmãos,
Este ato do Senhor nos mostra que Deus estava disposto a experimentar a própria morte para que esta aliança se cumprisse, o que ele fez através do descendente de Eva, do descendente de Abraão, do representante de toda a humanidade, ao entregar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. O que Paulo quer mostrar aos Gálatas é que eles não deveriam acrescentar exigências de obediência à lei como forma da promessa de Deus ser cumprida. Porque essa promessa, meus irmãos, dependia tão somente do Senhor e não de qualquer ser humano. E por isso eles poderiam descansar seguros de que a fé bastava, a fé era mais do que suficiente para que eles recebessem todas as promessas do Senhor. Versículos 19 e 20 falam assim: Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. A partir desse versículo 19, irmãos, Paulo passa a falar de uma questão muito importante e de uma questão que, ao mesmo tempo, muitos crentes têm dificuldade de entender. Qual é o nosso relacionamento com a lei? Para que ela serve para a nossa vida? Será, meus irmãos, que agora que nós vivemos na plenitude da graça de Deus, nós poderíamos rasgar os textos da lei das nossas Bíblias? Paulo vai mostrar para nós de forma enfática que não. E uma das primeiras coisas que ele fala sobre a lei é que ela existe, ela foi acrescentada por Deus na história por causa das transgressões. Isso significa que um dos propósitos principais da lei não é falar sobre salvação, mas é falar sobre o pecado, sobre transgressão. Falar, meus irmãos, sobre o motivo que nos faz necessitar tanto da salvação que vem do nosso Deus. O propósito da lei é mostrar o quanto eu e você somos infratores no que diz respeito a viver segundo a vontade de Deus. E mais do que isso, nos mostrar ainda como nós, de fato, não temos a mínima condição de sermos parte da solução desse problema. E isso pela nossa simples incapacidade de sermos perfeitos cumpridores desta lei. Ao fazer isso, irmãos, a própria lei aponta para a promessa, aponta para a aliança firmada entre Deus e Abraão de remir, de salvar um povo através do seu descendente, através de Jesus Cristo. Como temos falado já há algumas aulas, um dos propósitos da lei para a nossa vida é mostrar que nós não temos condição nenhuma de nos salvar e de que nós necessitamos urgentemente do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, para que isto aconteça. Versículo 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Na continuidade do seu argumento, o apóstolo Paulo vai deixar claro também, meus irmãos, que a lei ela não é contrária às promessas de Deus. Como temos falado, por mais que ela não tenha poder para salvar por ela mesma, ela conduz as pessoas à promessa de Deus de salvar a humanidade por meio da fé. A lei não pode gerar vida, apenas a promessa, a aliança de Deus com Abraão tem esse poder. Mas a lei pode sim apontar para a nossa necessidade de salvação em Cristo Jesus. E esse é um dos principais propósitos que ela cumpre. Versículo 22 fala assim: Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. O que Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, é que a própria Escritura afirma de maneira clara que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isto sem exceções. É o que o próprio Paulo vai nos dizer em Romanos 3:23,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A ideia de Paulo, irmãos, é nos mostrar que através da lei vem o pleno conhecimento do pecado, vem o pleno conhecimento da nossa realidade espiritual, daquilo que nós realmente somos. E tendo este pleno conhecimento da nossa realidade espiritual, nós olharmos para a promessa e a fé em Jesus Cristo como o único meio de nós sermos salvos desta condição. Versículos 23 e 24. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Continuando a falar sobre os propósitos da lei na nossa vida, nos versículos 23 e 24, Paulo vai usar duas imagens distintas para se referir a ela. A primeira, meus irmãos, é a imagem da lei como um guarda que nos mantém sob a sua tutela, bem próximos, presos a ela. A segunda é a imagem de um tutor, a imagem de alguém que nos ensina e nos orienta com o propósito de nos conduzir ao aperfeiçoamento, nos conduzir à maturidade. Mas a ideia presente aqui no texto é de uma tutela ou de uma tutoria provisória da lei. Deus havia um tempo definido e determinado para que a lei cumprisse estes propósitos. A lei nos protege, meus irmãos, de nos afundarmos ainda mais na nossa pecaminosidade. A lei nos ensina a vontade de Deus revelada nos termos ali presentes e cumpre o seu papel nos conduzindo à fé em Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que a lei cumpre o papel determinado por Deus, nós experimentamos o viver na graça de Deus, a liberdade no Evangelho e uma vida, meus irmãos, onde a lei ganha um novo sentido, ganha um novo significado para nós. O pastor Timóteo Carriquer diz que a lei é como se fosse a nossa babá. Olha que interessante, a lei é como se fosse a nossa babá. Ela cumpriu um propósito num determinado período da nossa história ou da história do povo de Deus, dando-nos cuidado, proteção e ensino. Mas isso aconteceu, meus irmãos, até que a promessa de Deus em Cristo finalmente se cumprisse. Em Jesus, nós deixamos de ser bebês espiritualmente falando, sendo cuidados por algo provisório e temporal, para avançarmos rumo à maturidade da fé, rumo ao pleno conhecimento da graça de Deus. É o que Paulo vai nos dizer no versículo 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Uma pergunta, irmãos, que nós não podemos deixar de fazer à luz desse texto ou à luz desse tema é a seguinte: qual é, então, a importância da lei para a nossa vida hoje? Apesar de nós não sermos salvos pela obediência à lei, é fundamental sabermos que ela ainda serve como um meio para nós conhecermos a vontade de Deus, de forma especial no que diz respeito à lei moral, a forma como nós devemos viver a nossa vida com Deus e com o nosso próximo. Ela tem valor, irmãos, porque ali nos textos da lei nós encontramos diversos princípios que nos ensinam como é que nós podemos glorificar o Deus que nos salvou em Cristo através da nossa vida. Na lei nós encontramos sim coisas transitórias, coisas temporais, coisas cerimoniais que não fazem mais sentido para nós que fazemos parte da nova aliança em Cristo. Mas por outro lado, irmãos, nós encontramos diversos princípios que devem ser observados na nossa vida, na nossa caminhada de fé, princípios inclusive que foram enfatizados e reinterpretados por Jesus nos evangelhos, de forma especial no Sermão do Monte. Para que fique muito claro a nossa relação com a lei, eu não obedeço à lei para ser salvo.
eu sou salvo, e aí então eu obedeço a lei para agradar aquele que me salvou. Versículos 26 e 27. Aliás, 26 a 29, para a gente já concluir o texto. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Depois de todo o argumento usado, meus irmãos, quando nós chegamos nos versos 26 a 29, a gente vai encontrar a conclusão do raciocínio de Paulo. Nele, o apóstolo deixa muito claro que eles eram filhos de Deus mediante a fé em Jesus e não mediante a lei. Eram filhos de Deus ainda porque no momento do seu batismo, eles foram revestidos com o próprio Cristo. Essa expressão, revestidos com o próprio Cristo, traz a ideia de que no momento do nosso batismo, nós trocamos as nossas roupas e nos vestimos do próprio Senhor Jesus. A partir daquele momento, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte de quem nós somos, ele transparece em nós. Quando Deus nos olha, ele vê a imagem do seu próprio Filho, porque nós fomos revestidos do próprio Cristo. E é justamente por esse fato que para Deus não há diferença, não há distinção entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se nós somos um em Cristo e pertencemos ao Senhor, a conclusão lógica de Paulo é que todas as promessas feitas a Abraão também são nossas. E tudo isso não por causa da obediência da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Amém? Agora que nós acabamos a exposição do nosso texto de hoje, eu quero destacar com os irmãos as principais lições que a gente pode tirar para a nossa vida. E a primeira lição é a seguinte: o fato de não conseguirmos obedecer à lei de Deus de forma perfeita não anula a promessa que Deus tem para nós. Queridos irmãos, muitas pessoas colocam sobre si um peso muito grande, às vezes insuportável, por caírem no pecado vez ou outra e não conseguirem obedecer plenamente à lei do Senhor ou à vontade do Senhor. É bem verdade, irmãos, que nós devemos fazer guerra contra o pecado e nós devemos lutar contra ele com tudo que nós temos para que nós possamos avançar na nossa vida de santificação. Mas existem muitas pessoas que só estão bem espiritualmente ou bem com o Senhor quando acham que a sua vida está agradando a Deus, quando têm a sensação de que não estão pecando, de que estão obedecendo a Deus em todos os detalhes da sua existência. Quando estas pessoas pecam, ou quando elas fazem algo que não agrada ao Senhor, elas acabam entrando em profunda crise espiritual e sentem que tiveram o seu relacionamento com Deus rompido. E muitas entendem que até perderam a sua salvação por aquilo que fizeram. Eu quero mais uma vez lembrá-los, à luz do texto que nós estudamos essa manhã, que Deus não te salva ou te aceita pela forma como você vive a sua vida. A salvação, meus irmãos, é de graça. A salvação, meus irmãos, é por intermédio da fé, não por algo que nós possamos fazer, mas pelo cumprimento da promessa de Deus em Cristo Jesus. Entender isso é fundamental, porque entender isso tira dos nossos ombros um peso enorme. Entender isso traz verdadeira liberdade em Cristo. Entender isso, meus irmãos, até mesmo nos ajuda a encarar e a lutar contra os nossos pecados de uma forma mais leve, de uma forma mais desenvolta. Quero dizer para você, à luz do que nós estudamos hoje, que pela fé você é amado, é amada, é aceito, é aceita pelo Senhor e nada que você possa fazer tem poder para mudar isso. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder a nossa salvação pelo simples fato de que nós também não podemos conquistá-la
pelas nossas próprias forças. Pense comigo, é Deus que nos dá, é Deus que a sustenta, é Deus que garante que nós perseveraremos na fé até o fim e seremos salvos. A nossa salvação não depende de nós, a nossa salvação depende de Deus, e isso do começo até o final. A segunda lição que a gente aprende no texto é que é preciso amadurecer na fé em Jesus Cristo e deixarmos de sermos crianças espirituais. Meus irmãos, isso está intimamente ligado com a primeira lição. Como nós vimos, a lei servia para o povo de Deus como uma espécie de babá, como uma espécie de tutora. Era uma lista de regras de faça ou deixe de fazer, para de certa forma amenizar os efeitos do pecado na humanidade, até que a promessa de Deus se cumprisse e a nova aliança fosse feita através do sangue de Cristo. Muitos crentes precisam entender que em Cristo nós somos chamados a crescer espiritualmente. Meus irmãos, não há uma lei que nos controle ou nos limite com relação a isso. Pelo contrário, há o Espírito Santo que nos ajuda a crescermos na nossa vida espiritual, até atingirmos a estatura de varão perfeito, até atingirmos a altura de Cristo Jesus. É triste nós observarmos como muitos crentes estão na igreja há 20, 30, 40 anos e simplesmente não amadurecem na fé, permanecem como bebês espirituais, limitam a sua vida com o Senhor a uma lista de faça ou não faça, participam dos cultos como se fossem meros rituais, servem ao Senhor com o intelecto, mas não permitem que a mensagem de Deus penetre profundamente nos corações, gerando vida, transformação e também fazendo com que estes cresçam espiritualmente. Meus irmãos, na aliança da graça, Cristo é revelado plenamente a nós e muitos não demonstram interesse algum em conhecê-lo mais, em amá-lo mais e em servi-lo mais. Querem apenas permanecer como bebês espirituais, se saciando apenas com leite, quando o Senhor tem um banquete do conhecimento do seu Filho a nos oferecer. Portanto, meu irmão, minha irmã, cresça, cresça. Guarda, tutor e babá é para quem vive preso à lei. Os que vivem pela graça experimentam a liberdade de caminhar ao lado de Cristo e crescer à sua semelhança. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é a seguinte: se estamos em Cristo, somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Meus irmãos, que verdade mais maravilhosa! Se você está em Cristo, se você crê no Senhor, foi batizado, foi revestido do próprio Cristo, você é filho de Abraão, é filha de Abraão, vocês são herdeiros da promessa. Na nossa cultura, quando nós pensamos em herdeiro, logo nós pensamos em alguém afortunado que herdará propriedades ou dinheiro que algum parente tenha deixado. Talvez você tenha essa frustração de olhar para sua família, para as condições financeiras deles e pensar, vixe, se depender do que eles têm para deixar para mim, eu vou morrer pobre. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você esta manhã que você é herdeiro, é herdeira de algo muito melhor que dinheiro, bens ou propriedades. Você é herdeiro de todas as promessas feitas a Abraão. Você é herdeiro de algo precioso, de algo que ultrapassa as barreiras desse mundo. A herança desta terra, meus irmãos, a traça corrói, o ladrão rouba, mas a herança das promessas de Deus é eterna. E nós já começamos a receber desta herança enquanto estamos aqui na terra. Nós recebemos de Deus o seu perdão, o seu amor, somos transformados em seu povo, recebemos a sua paz, as suas bênçãos, o seu cuidado. E quando finalmente nós partirmos para a nossa pátria celestial,
há uma vida eterna garantida a cada um de nós, em um lugar onde as Escrituras dizem que nós andaremos por ruas de ouro. O meu Deus, irmãos, não tem casas ou terrenos para me dar de herança. Pelo contrário, o meu Deus tem um reino inteiro prometido para mim. E para eu tomar posse dessa herança, posse desse reino, basta apenas uma coisa: basta crer, basta ter fé em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por mim ao morrer naquela cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Era isso que Paulo queria que os Gálatas tanto entendessem para voltar ao verdadeiro Evangelho. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender e crer para nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros de tudo o que pertence a Ele. Amém? Que Deus assim abençoe ricamente a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, alguma crítica, algum elogio, o nosso contato está disponível na tela nesse momento e nós estamos aguardando a sua mensagem. Queremos agradecer pela sua participação conosco essa manhã e queremos lembrar que hoje, às 19 horas, ao vivo, nós teremos o nosso culto de celebração e nós convidamos você e a sua família a participarem junto conosco. Uma excelente semana a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.